Então vamos lá. Nossa aula de hoje, né? A gente tem mais duas aulas. Tem a aula de hoje e a aula da semana que vem, né? Também não dava para fazer muito mais, porque semana que vem já é dia 21 de dezembro, né? Já estamos no final do ano, o ano já acabou, né? E Natal, né? Já semana que vem Natal. Mas é uma montanha-russa tão grande que parece ainda que tem umas 10 semanas de aula para frente. Na minha cabeça ainda tem, né? Ainda não entendi que o ano já terminou de tão malucado que está esse ano, né? Mas já estamos chegando no final, não daria para fazer mais do que isso. Hoje a gente vou trabalhar com vocês misturando grid e design responsivo, né? Então a gente vai lidar com algumas técnicas aqui de como é que a gente usa o grid e o design responsivo juntos. E semana que vem a gente só vai fazer uma pequena revisão e esclarecer dúvidas, tá? Então a aula de semana que vem não vou dizer que não é obrigatória, é uma aula, né? Mas basicamente o que vai ter na semana que vem eu vou passar rapidinho por tudo que a gente viu no semestre, cada aula, o que foi trabalhado, para vocês verem tudo que a gente fez nesse semestre, né? Que parece às vezes que não é muita coisa, mas é bastante coisa. E aí, esclarecer dúvidas que tenham restado, questões que tenham aparecido, né? Então, para a gente fazer um fechamento, uma espécie de uma revisão e tentar sanar últimas questões que apareçam aí com vocês, tá? Então, é basicamente isso que a gente vai fazer na semana que vem. Não vai ter nenhum conteúdo novo, para se dizer assim, tá bom? Então, vamos lá. Como é que a gente vai trabalhar e como é que a gente trabalha grid, somente grid. Flexbox também funciona, Flex também dá certo, é para isso também. Mas, sobretudo, grid. É muito interessante a gente ver como é que a gente trabalha com grid e com Media Query funcionando juntos. Tá? Então, vamos lá. Eu vou primeiro aqui criar uma espécie de um grid. Tá? Div. Aí eu vou colocar nesse div o seguinte. Vou colocar outras subdivisões aqui. Vou colocar Vou copiar aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para a gente identificar. 9, 10, 11, 12. Salvar. E o que a gente vai ter aqui é isso daqui. Né? É uma listagem aí, né? Ó, aqui, ó, cada um deles o nosso código, né? E nada especificado em termos de CSS. Tá ótimo, maravilha. Então agora vamos criar o nosso grid. Style. Então eu vou criar aqui uma ID, né? Meu grid. E aí eu vou falar o seguinte. Display grid. Grid template columns. Aí eu vou fazer uma subdivisão em 4. Uma fração, uma fração, uma fração e uma fração. Subdivisões iguais em 4. Não é grid, é grid. Pronto. Resolvido. Né? E aqui eu vou colocar ID igual a meu grid. Pronto. Vou salvar. Recarregar. Opa, alguma coisa não foi. E tá. Professor, Oi. que em display tá escrito GIRD também. Oi? Em display Aqui, ó. tá escrito GIRD. Eu tenho um problema muito sério com esse teclado da Apple. Tem o teclado aqui da Apple, né? Eles são realmente, infelizmente, ruins. Você digita e o tempo de resposta é diferente. É um problema grave. Né?
Muita gente reclamou já. É horrível. É impressionante. Tá aqui. Esse tipo de erro, assim, de trocar a ordem das letras é, assim, o tempo inteiro. Impressionante. Bom, vamos lá. Então aqui, ó, criamos um grid, certo? Esse grid tem uma divisão de 4. Vamos até fazer o seguinte, ó. Border, 1px, solid, DD, cinzinha. Opa, aqui eu coloquei só no... Tá bom. Só no grid mesmo, né? Agora a gente coloca aqui, ó. Div. Todos os divs vão ter uma... Aqui. Então a gente consegue enxergar bem as subdivisões, né? Olha aí. Então, para cada div aqui, ó, tem essa informação, eu posso desligar se eu quiser, aqui no meu inspect do navegador, né? E para o meu grid, eu tenho essas informações, ó. Originalmente ele tem um display block, é default do navegador, do Chrome, né? Aí eu coloquei para todos os divs essa informação. Aí o display foi sobrescrito aqui, ó, virou um grid, né? Aqui no ID, certo? E tem esse grid template columns. Bacana, legal. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar uma informação aqui, por exemplo, no 2. Vou colocar aqui um ID XPTO. E aí eu vou virar e falar o seguinte, ó. XPTO grid columns, né? Eu vou querer que o XPTO ele comece na coluna 3, 2. Na coluna 2, e ele tenha 3, ocupe 3 espaços. Tá? Grid column, né? Grid columns. Então, o que vai acontecer? Ó, 2, que é o XPTO, ele começa na coluna 2 e ele vai até o final. Ele ocupa todo esse espaço do meu grid. Eu podia falar para ele também, ó, grid row vai começar no 1 barra span 2. Vai ocupar 2 linhas. Aí, o meu 2, né, meu campo 2, ele agora passa a ter um espaço bem maior do que os outros. E está tudo certo. Até aí está tudo maravilha. Olha só. Aí a gente chega na questão do Media Query. Então, enquanto a gente estava sem isso daqui, vou deixar isso aqui comentado, né? Quando a gente estava assim, né, com a divisão igual para todo mundo, eu podia vir aqui e falar o seguinte, ó, Media, Spin and Max Widget, por exemplo, 700 pixels, 600 pixels, e falar o seguinte, ó, legal, eu vou trabalhar aqui com responsividade, isso aqui é uma tabela ou é alguma coisa aqui no meu HTML, no meu código, que quando eu estou com o código grande, né, quando eu estou com espaço, maravilha, ele fica com 4 colunas. Mas se eu tiver um tamanho menor, era bom deixar em 2 colunas. Né? Diminuir a quantidade de colunas para as coisas não ficarem muito espremidas, né? Porque se eu vier aqui e espremer isso aqui assim, ó, quando eu só tenho esses numerozinhos, cabem, mas se eu tiver um conteúdo aí, vai ficar muito espremido tudo, vai ficar tudo apertado, certo? Então, beleza. Eu vou vir aqui e falar o seguinte, ó. Meu grid continua sendo um grid, né?
Só que em vez de 4 colunas, eu quero 2 colunas. Daí o que vai acontecer? Ó, se eu tiver mais do que 700 pixels, ele está com 4. E aí, quando eu cair para 600, ele divide automaticamente e corretamente em duas. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Então, aquela minha divisão em 4 colunas, naturalmente virou 2 e está tudo funcionando maravilhosamente bem. Certo? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar esses comentários daqui. A gente vai ver o desastre acontecer. Por quê? Porque agora eu tenho um cara que começa na coluna 2 e vai até a coluna 4 aqui, né? É o final da 4, no começo da 5, vamos colocar assim, né? Só que quando eu divido isso aqui em duas, não sei se era isso que eu queria que acontecesse, olha. Estão vendo aqui, ó? Olha que coisa estranha que aconteceu. Né? Ficou alguma coisa mal resolvida. Então, como é que a gente resolve esse tipo de coisa? Né? Vamos lá. Eu venho aqui no Grid Template Columns e coloco o seguinte, ó. Início, FR, 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 fim. E posso colocar uma marcação na frente de cada uma dessas coisas, mas por enquanto eu não preciso. O que eu preciso? Eu preciso aqui, ó, segunda. Vocês dão os nomes que vocês quiserem. Colchete. Vocês não estão conseguindo enxergar, né? Deve estar bem pequenininho, né? É ruim mesmo, e não tem muito o que comentar, tá, gente? Infelizmente. São colchetes. A gente coloca colchetes e o nome que você quer atribuir àquela marcação, né? E aí, o que acontece? Em vez de eu falar isso daqui, ó, grid column 2, span 3, por exemplo, eu vou falar o seguinte, ó. Ele começa em segunda e ele termina em fim. A mesma coisa pode ser feito para o row. Vamos deixar o row para daqui a pouco. Primeiro vamos entender esse processo nas colunas. Depois a gente complica. Então, quando eu faço isso, não vai ter muita modificação aqui, estão vendo? Ó, o 2 continua começando na segunda coluna e indo até o final. Então eu falei para ele, você começa onde se chama segunda e você termina aonde se chama fim, independente do que tiver no meio. E aí, quando eu venho aqui, só que vai continuar dando problema na hora de eu fazer o responsivo aqui, tá? Vai dar umas melecas aqui, ó. Continua dando problema. Então vamos lá. Quando eu venho aqui, ó, tá? Eu coloco o seguinte: início, segunda, fim. O que aconteceu aqui? Eu dividi em duas colunas, não tem mais 4. Só que eu continuo tendo uma marcação chamada fim e eu continuo tendo uma marcação chamada segunda. E o que vai acontecer? Esse cara aqui, ele vai começar na segunda e ele vai terminar no fim, independente de quantos espaços existam entre essas marcações. Então, quando eu uso labels, quando eu uso nomes, né, para esse tipo de coisa, é uma questão semântica. Eu quero saber onde que é o segundo e onde que é o fim. E eu vou, e o meu HTML vai respeitar exatamente isso. Então, quando eu fizer isso daqui agora, ó, a coluna 2 ela vai começar na segunda coluna e ela vai até o fim. Só que agora o fim é aqui, né? O fim está exatamente nela mesma. Então ela vai se reduzir à metade. Então, esse tipo de articulação, né, com as nomenclaturas, que
facilitam enormemente a maneira da gente conseguir resolver layout, resolver distribuição dos conteúdos nesse processo responsivo. Né? A gente consegue ajustar tudo. Vamos fazer a mesma coisa para as linhas. Então, grid, template, rows. A gente teria aqui alto, alto, alto e alto. Auto, não ator. Pronto. Qual a diferença de FR para alto? A fração ele pega o espaço disponível e divide igualmente. Ou, se você colocar, sei lá, 2 FR aqui, né, ele vai deixar um espaço maior que o outro. Ele vai distribuir proporcionalmente ao que você indicar. Né? O alto, ele vai deixar o conteúdo mandar. Ele vai deixar no automático. Ele vai falar o seguinte, ó, se tiver coisas pulando linha, ele vai aumentar o tamanho. Se tiver coisas pequenas, ele vai diminuir ao máximo. Ele não vai diminuir tudo igualmente. Ele vai simplesmente deixar no mínimo possível, né? Que é o espaço do conteúdo. Tá? Beleza. Vai acontecer a mesma coisa aqui. Né? Se eu virar aqui e falar o seguinte, ó, grid, row, 2, span, 2, eu vou ter uma situação aqui muito bem resolvida quando o layout está grande, mas na hora que ele vier aqui para o pequeno, pode ser que não seja exatamente isso que eu queria. Né? Pode ser que eu tenha uma situação aqui estranha. Né? Por enquanto aqui parece que funcionou. Mas, sei lá, vai que eu queria que todo esse espaço aqui fosse o 2. Né? Então vamos lá, como é que a gente faz? Eu venho aqui e falo. Primeira linha. Não é bom. Você pode usar os mesmos nomes, porque são colunas e linhas. Então ele vai até entender, se eu colocasse aqui, por exemplo, no início, não teria problema. Mas depois, para você, na tua organização do teu CSS, isso começa a ficar confuso. Então eu não recomendo que se use os mesmos termos, tá? Última linha. E aqui eu vou colocar segunda linha. Por exemplo. Então eu venho aqui, nada vai mudar aqui, vai ficar tudo do jeito que estava. Só que em vez de colocar isso aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Segunda linha, barra. Eu não coloquei terceira, né? Deixa eu colocar terceira aqui. Pronto. Então, aqui, quarta. Barra quarta. Aqui, ó. Ele foi. Continua igualzinho. Ó. Fiz o reload aqui, dá no mesmo. Né? Fiz as marcações aqui, ele permanece igual. E aí, quando chega aqui no final, posso falar o seguinte, ó. Grid, template, pose. Aí, eu não sei se isso aqui vai funcionar. Deixa eu fazer esse teste aqui, ó. Primeira linha, segunda linha, alto, 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 quarta linha. Na verdade, eu vou colocar mais aqui, ó. Alto, 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 quarta linha e última linha. Vamos ver se isso funciona. Eu nunca coloquei 2 labels assim. Né? Nunca fiz esse experimento. Não funcionou. Professor, Diga. é só quarta, não? Oi? Em vez de quarta linha.
É só quarta, né? Mas de qualquer maneira não funcionou, não. Isso que eu tentei fazer aqui não deu muito certo. Tá, certinho, isso mesmo. E aqui está ator. Autor. Né? Mas mesmo assim não funcionaria. Então o que eu vou fazer aqui? Vou tirar a última linha e vou tirar a primeira linha. Os nomes agora passam a ser esses. E olha aí, tinha que ter mais um alto aqui. Ó. Eu consigo também controlar esse tipo de distribuição nas linhas. Tá? Supondo que é isso que eu estou querendo fazer, tá? Eu estou querendo deixar aqui o 2 ocupando tudo isso daqui e o resto sendo distribuído na outra metade, por exemplo. Tá? Porque, claro, no geral, você vai falar assim, professor, se você tinha aqui uma marcação primeira linha e outra marcação aqui última linha, muito provavelmente tinha algum outro elemento aqui que você também estava tentando posicionar, né? Então, no momento que você tirou esse primeira linha e esse última linha aqui dessa organização, vai dar um problema, né? Vai acontecer alguma coisa estranha. Então, vamos lá. Ó, eu vou agora manter mais ou menos como estava lá. Acho que aqui, né? Quarta e última linha. Isso, obviamente, vai fazer esse quadro aqui mudar. Ó, ele ficou aqui, ó, só ocupando duas linhas, né? Mas não era isso que eu queria fazer. Bom, não tem problema. Eu posso vir aqui no XPTO. Aqui eu não vou mexer, porque está certinho. Continua certo. Eu vou mexer aqui, ó. Então, primeira linha, barra, última linha. Pronto. O que eu fiz aqui? Qual foi a alteração? Eu falei que esse elemento XPTO, ele ia de um ponto a outro, né? Tanto na coluna quanto na linha, ele ia de certos pontos a certos pontos no meu grid. Quando eu estou aqui numa versão menor, responsiva, mobile provavelmente, eu falei, olha, só que as linhas, agora elas vão ser de um outro ponto, da primeira linha até a última linha. Ele vai mudar essa relação que ele tinha antes. Então eu não mudei a posição de cada um dos elementos de marcação aqui dos labels do meu grid, né? Mas eu mudei aqui algumas questões aqui no próprio elemento, indicando aonde que ele deveria estar ou não deveria estar dentro da minha estrutura. Né? Então, com isso a gente consegue, de fato, modificar drasticamente, né, o layout quando a gente está trabalhando com mobile, né? Ou com qualquer tipo de responsividade. Então, a gente consegue alterar a quantidade de divisões, porque a gente muda para cada tipo de media query, para cada tipo de regra, de diretriz mídia, a maneira com que esse grid está organizado, quantas colunas, quantas linhas, a gente consegue reestruturar isso. Né? Eu poderia colocar uma única coluna aqui, geralmente é o que a gente faz com o mobile, tá, gente? Quando a gente tem um grid, né, várias coisas distribuídas ao mesmo, em paralelo, por exemplo, num layout, e a gente vai para o mobile, essas coisas tendem a serem colocadas umas embaixo da outra. Então, eu tenho 4 coisas, uma do lado da outra, que quando o usuário acessa isso no mobile, elas vão ficar uma embaixo da outra. Né? Isso pode ser feito com flex. A gente pode colocar um flex que se organiza na horizontal, né? E quando vai para o mobile, ele se organiza na vertical. Então, as coisas vão ser naturalmente colocadas uma embaixo da outra.
Ou a gente pode ir direto no grid, colocar um grid que tem 4 frações, né? 4 divisões, quando ele está no tamanho normal, e quando ele vai para o mobile, ele tem uma única. Daí, automaticamente, elas vão ser colocadas uma embaixo da outra. É a coisa mais comum que se faz no mobile, né? Principalmente para esse redimensionamento para o mobile, né? Outra coisa que a gente pode fazer, e que também vocês já viram que é uma coisa bem comum, tá? Vou criar aqui a classe extra. Não vou colocar nada para ela está ok. Mas quando vier aqui, extra, display, não. Ou seja, quando isso aqui for para o mobile, desapareça com algumas das colunas. Elas não aparecem mais. E não tem nenhum problema. Tá vendo? A gente tem de 1 a 12 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mas quando a gente diminui, né? É 1, 2, 3, 4, 5, 11 e 12. Por quê? Porque todas essas aqui que estão marcadas como extras, 6, 7, 8, 9 e 10, quando a gente diminui aqui para menos de 600 pixels, elas vão ser omitidas, elas vão desaparecer. Tá? E, é claro, né, a gente também pode fazer o contrário, né? Opa. E display none. Display. Aqui vai ser block. Tá? Ó. Alguma coisa estranha? Eu acho que eu fiz alguma bobagem. Porque aqui no extra... Ah, não, tá certo. É aqui que eles não aparecem, né? O 3, o 4 e o 5. Ó, 3, o 4 e o 5 não aparecem aqui. Mas quando eu faço aqui, 3, 4 e 5 estão aqui. Né? Então a gente troca os elementos em função do redimensionamento. Tá legal? Tudo bem? Por enquanto? Vamos lá, que agora eu vou mostrar uma outra coisa importante aqui para vocês. Que também costuma ser uma dor de cabeça, mas que é muito fácil de resolver. E a gente nem precisa sofrer muito. Vamos lá. Então é o seguinte, ó. Não precisa do invert. Bom, se bem que pode deixar eles aí. Pode deixar eles aqui. Eu vou colocar aqui para todos os divs, ó. Eu apaguei, tá. Div. Não, todos os divs não. É melhor então eu colocar uma classe para eles. Ah, tá aqui, ó. Meu grid, meu ID, div. Ou seja, para todos os divs que tiverem dentro de um elemento chamado meu grid. Ou seja, todos esses caras aqui, certo, gente? Então, para todos eles, background color, bem, um cinza bem clarinho. Não, aí vocês não vão enxergar. É melhor eu colocar um cinza um pouco mais escuro. Aqui. Background color. Aqui. Estão todos aí. Certo? Aí o que acontece? Estão todos aqui? Então, 1, 2. Ah, é que está com 2 aqui. É por isso que eu estou achando estranho. Uma fração.
que acontece aqui? Todos eles estão com o background cinza, né? Mas não era isso que eu queria, assim, que eles ficassem grudados. Então eu venho aqui no meu grid e falo o seguinte: gap, por exemplo, 2px, 10px. 2px é na vertical, 2 pontos na vertical, eles vão ficar separados por 2 pontos na vertical, nas linhas, e vão ficar separados por 10 pixels nas colunas. Ó. Opa, melhor, bem melhor. Para ficar mais igualzinho, 10 e 10, vai? Aqui, 10 e 10. Aí o que eu vou fazer? Eu venho aqui, em vez de 1, 2 e 3, eu vou falar o seguinte: segunda, terça, quarta, quinta. Legal. Vou até tirar essas classes aqui, porque por enquanto isso aqui não vai me servir para muita coisa. A gente já vai fazer uma coisa aqui com esses caras. Tá, o resto depois eu tiro. Então tá aqui, ó. Segunda, terça, quarta e quinta, né? E aí o que eu quero colocar? Depois disso daqui, eu quero colocar o seguinte, ó. Div, class, linha, barra div. Eu quero fazer o seguinte, ó. 4 também, né? Porque são 4 frações. Eu venho aqui e falo o seguinte, ó. Linha, border top, 1px ou 3px solid red, background color transparent, não vai ser cinza, e height vai ser 5px. Vamos lá. Olha aí. Eu tenho uma linha aqui, ó, se bem que ele colocou o background transparent, ele colocou... Não, estranho. Meu grid div está passando na minha frente. Estão vendo aqui, ó? Por que esse bloco aqui que deveria estar branquinho, né, só com a linha, tá também cinza? Ó, porque o meu grid div tá por cima dele, ó. Tá vendo? Então eu vou precisar vir aqui e falar o seguinte, ó. Important. Aí ele vai ficar só a linha, né? Só que olha só, essa linha, ela não está contínua, estão vendo? Ela está separada, e não era isso que eu queria uma linha contínua. Aliás, o segunda, terça, esses caras aqui, ó, class, dia. Eu vou vir aqui e falar o seguinte, ó. Dia, background color, white, important. Aí, ó. Eu queria que essa linha ficasse contínua, estão vendo? Aqui. E não está contínua. Ela está cortada, né? E eu não estou achando isso legal, porque não ficou bacana no meu grid. Eu queria que fosse uma espécie de uma tabela. Bom, como é que a gente faz? Como é que a gente resolve? Isso geralmente dá muita dor de cabeça, mas é fácil de resolver. Então, em vez de você colocar 4 divs, você coloca um div só, certo? E aqui, você vai falar o seguinte, né? Grid, column, início, barra, fim. Não era isso que a gente tinha marcado aqui, ó? Início e fim? Aqui. Pronto. Resolvemos o nosso problema da linha. Agora vamos lá.
a gente tem um Media Query aqui, né? A gente tem um Media Query aqui, que quando for para 600, a gente não tem mais nada aqui definido, mas quando for para 600, o que a gente quer que aconteça? Né? Tá, vamos ver. Vamos colocar uma coluna, vai? Então a gente vem aqui, ó, meu grid. Meu grid. Ops. Em vez de ter aqui, ó, 1 e 1, eu só vou colocar um único. Aqui. Maravilha. Né? É isso. Deixa eu fechar aqui o... Então, ó, quando chegar aqui, ficou pequenininho. Opa! Olha só o que aconteceu, né? A linha ficou legal. A linha foi até o fim. Maravilha. Ó. Ela estava indo do início ao fim. Ela continua indo do início ao fim. O meu problema foi que todas essas coisas ficaram uma embaixo da outra, né? E não era bem isso que eu queria, né? Talvez fosse legal colocar aí o 5 e o 9, depois o terça, 6 e o 10, o quarta e por aí vai. Né? Como é que eu vou resolver isso? Tá. Então é o seguinte, venho aqui, né? Dia, segunda, dia, terça, dia, quarta, dia, tá. Olha só. Segue, ter, pá, pi. Aqui. Coloquei uma segunda classe. Lembram o que era isso? Eles vão receber a classe dia, mas eles também vão receber a classe... Esse aqui vai receber a classe segue. Esse vai receber a classe dia, mas também vai receber a classe ter. Esse vai receber a classe dia, mas também vai receber a classe qua. E esse vai receber a classe dia e também vai receber a classe que. Então eu vou vir aqui agora e falar o seguinte, ó. Segue, por exemplo, grid ou vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Né? Ser o row 5. Vamos ver se é isso mesmo. Não, esse é o segundo. Esse deveria ser o terça, né? Desculpa, ter. Aí, ó. Ter. Foi para o grid 5. Não sei se é isso, hein? Mas deixa eu ver. Tá. O qua grid row 5, vou colocar aqui, seria 7. Por enquanto seria 7. Depois a gente vai mudar. Eu acho que é o 7. Deixa eu ver. Não, não é o 7. Definitivamente não é o 7. Bom, vamos ajustar, vamos colocar todos, depois eu ajusto, vai, para a gente ficar direitinho. Grid ou 9. Só tem até o 15 também, isso? Tá, então, ó, segunda, 2 datas, terça, pegou só uma. Então, isso aqui tem que ser pelo menos 8. E esse aqui tem que ser pelo menos 11, eu acho. É isso? Vamos ver. Isso. Tá aí. Legal. Bacana. Olha que bacana. Aqui eles ficam assim. E aqui eles ficam assim. Só tem um detalhe. Só tem um detalhe. A linha vermelha só está no segunda. Eu queria que tivesse uma linha vermelha embaixo do terça, uma linha vermelha embaixo do quarto e uma linha vermelha embaixo do quinta também. Como é que a gente faz? Bom, é fácil.
Aí, ó. Então, eu venho aqui, ó. Mobile, display, não. Ou seja, quando eu tiver nessa situação aqui, elas simplesmente não aparecem. Elas não têm que aparecer, elas estão todas desaparecidas aqui. Mas, quando eu estiver nessa situação, display block. Aí só falta agora posicionar, né? Falta agora posicionar isso aqui. Vamos lá. Seria mais fácil se eu colocar isso daqui, ó. A de terça eu acho que está até correta. Ou não? A terça tem que vir antes do 5. Aqui. A da quarta tem que vir antes 5, 6, antes do 7, é isso? Acho que é isso. E essa aqui tem que vir antes do 9. Vamos ver, talvez não, talvez esteja errado. Ixi, tudo errado. Vinha. Tá? Ó, o texto está certo. Só que, tá, é que a gente agora tem que mudar isso aqui, ó. Aqui vai ser 9. Aqui vai ser 13. E aí, antes do 11, a gente tem que colocar uma linha também. Aqui. Ó. Então, tá aqui. Eu sei que não é simplérrimo, não é a coisa mais simples do planeta, tem que fazer uns cálculos aí, né? Mas olha só, a gente conseguiu resolver uma estrutura bem complexa, né? E fazer com que esses elementos todos apareçam da melhor forma possível, com a melhor leitura possível, com o melhor resultado possível, tanto dentro de uma situação mobile, né, como dentro de uma situação desktop, de uma maneira bem inteligente, né, bem articulada, e por mais que a gente fale assim, nossa, isso aqui dá uma confusão, né, mas é uma maneira bem simples da gente resolver isso daí, tá? Existem outras? Tem, tem. Tem outras maneiras de resolver. A gente podia construir todo um grid com este formato que está aqui, né, para desktop. Podia construir um segundo grid com este outro formato, certo? E a gente simplesmente aplicar um display para exibir esse cara quando tivesse no mobile e para exibir um outro cara quando tivesse no desktop, né? Só que o que isso acontecer, o que isso é produzir? Uma duplicação de todas as informações. Quando a gente está falando de 5, 6, 7, 8, né, só umas coisinhas assim, fica fácil. Mas quando a gente está colocando dados mais complexos, né, você vai ter muito mais coisa aí, vai ter coisa duplicada. E detalhe, se a gente estiver falando, por exemplo, de um site que busca dados em algum lugar, né, que busca informações e preenche esse modelo, essa estrutura com dados, a gente provavelmente não vai ter como duplicar esses dados, porque esses dados vão ser colocados uma única vez nessa estrutura, e é a estrutura que precisa se moldar, né, se ajustar nos contextos,
né? E não uma duplicidade, né, de informação que vai apagar e ligar dentro do contexto. Tá? Só para ficar claro, nem sempre a gente consegue, né, fazer o que a gente bem entende, do jeito que a gente quer. Então, conseguir resolver isso pelo próprio CSS vai dar uma certa maleabilidade, flexibilidade no teu layout. Mas, gente, vamos lá. Se a gente consegue montar uma tabela, um calendário, né, por exemplo, com esse tipo de articulação do layout só pelo CSS, por aí já dá para vocês entenderem que dá para fazer muita coisa, né, só com esse tipo de recurso do grid. Ele vai facilitar enormemente a exibição e a conformação da informação do jeito que for melhor, conveniente aí para vocês. Tá? Então, essas pequenas técnicas, né? Essas duas pequenas técnicas aí, tanto essa coisa da gente demarcar posições específicas para certos elementos dentro do grid, né? Quanto a gente nomear os intervalos, né? Isso aqui também a gente poderia ter nomeado, né, gente? A gente poderia ter nomeado no nosso grid, em vez de colocar os números aqui, que foi super confuso para descobrir qual é a posição, né? A gente poderia simplesmente ter nomeado, e aí colocava o nome lá no grid, aqui no meu grid colocava o rows, e colocava os nomes aqui, e já resolvia todo o problema da posição, tá? Isso aqui foi bobagem minha de ter feito, né? Tosquice da minha parte. A gente poderia ter simplificado também com nome, com label, com essas mesmas ferramentas aqui. Mas essas ferramentas de label, né, vão ajudar a gente justamente a ter um entendimento semântico, né, compreensível pela linguística, né? Ó, é a primeira coluna, é a última coluna. Coluna do meio, segunda coluna, primeira linha, última linha. Né? Então a gente vai conseguir ter um entendimento muito mais prático, né? Muito mais fácil do nosso grid e vai conseguir resolver esses posicionamentos de uma maneira bem mais tranquila. Tá? Dúvidas? Questões? Alguma coisa não ficou claro? Não? Tudo certo? Eu não estou acompanhando aqui o chat, na verdade. Nenhuma dúvida? Então, maravilha. É isso, gente. Por hoje era isso que a gente tinha para mostrar. Agora vocês têm, acho que, bastante ferramenta, muita ferramenta para trabalhar aí em termos de layout, de construção HTML, né? Ah, outra coisa legal, só para mostrar também, né? Aqui, ó. Vamos ver aqui, ó, por exemplo. Isso eu preferia que ele não fizesse, mas tudo bem, né? Ó, aqui está o CSS, né? Vamos pegar aqui esse aqui, quinta. Ó, aqui está o CSS, não tem nenhuma informação especial sobre ele, né? Aqui, né? Ó, classe dia, não tem mais nada aplicado além da cor. E aí, quando eu venho aqui e diminuo ele, ó, classe dia, media query key, define aqui, né? Então, vocês veem exatamente a modificação que está sendo aplicada, né? Aí, não tem mais aqui, ó, não existe mais o media query. Então, aqui no Inspect, vocês conseguem enxergar exatamente o que se modificou. Ó, esse cara aqui, ó. O que se modificou e aonde que essa modificação aconteceu. Onde que ela foi posta. Tá? Tudo que aconteceu dá para saber. Tá legal? Então é isso, gente. O que a gente tinha para a aula foi até curta. Achei que ia demorar mais para construir essas coisas. Foi até fácil. Eu acho que com isso vocês já têm um bom instrumental para poder
construir códigos HTML, construir documentos na web, construir sites, né? E resolver, assim, vamos lá. O intuito da disciplina não era transformar vocês em programadores, nunca vai ser, vocês não são, né? Mas era, pelo menos, garantir que vocês conseguissem resolver, né, e se virar um pouquinho com a construção, com a elaboração desses documentos web, né? E que vocês conhecessem principalmente as técnicas, para que vocês soubessem o que é possível e o que não é possível fazer em termos de material e de processo produtivo, né? A gente nunca vai ser um bom designer se a gente não entender como que as coisas são feitas, né? Como é que as coisas são produzidas, né? Se você não faz ideia de como é que um processo gráfico acontece numa gráfica, como é que é a relação com a tinta, como é que se imprime, você acaba propondo coisas que, primeiro, pode não ser possível fazer, né? Ou pode ser muito dispendioso para fazer, muito complicado para fazer, né? Então, você conhecendo o material, a técnica, o processo, como as coisas são feitas, vocês vão conseguir propor soluções muito mais factíveis, né? Muito mais, usando a expressão ruim, né? Errada, fazíveis, né? Então, a gente consegue levar para o programador alguma coisa que ele consegue, de fato, implementar e construir, porque foi feito já tendo em vista o processo e a técnica de como as coisas são feitas, né? Do contrário, a gente cria problemas e não soluções, tá? Então, a intenção não é transformar vocês em programadores, mas vocês já estão entendendo até esse ponto, vocês conseguiram, acho que você já tem o suficiente para entender como as coisas, não só para a web, né? O digital de uma maneira diferente, de uma maneira geral. Tudo que é digital, como que isso é construído, né? Como é que esses códigos e essas coisas são viabilizadas para serem mostradas nas telas de navegador ou de qualquer outra coisa. Então, isso vai fazer com que vocês sejam melhores designers, né? Vocês vão projetar coisas de maneira muito mais concisas, consistentes com a mídia, com a técnica, com o processo, e, eventualmente, vocês vão até conseguir montar vocês mesmos aquilo que vocês precisam, né? Não recomendo que vocês façam isso profissionalmente, né? Só com essa introdução que a gente teve na disciplina, né? Não é recomendável porque, lembre-se, a gente é responsável juridicamente pelo produto que a gente entrega para o nosso cliente, tá? Então é isso, você faz alguma coisa, está funcionando bem no teu computador, mas aí seu cliente vira para você, ó, mas ali, ó, abrir nesse navegador, nesse computador, nesse sistema operacional, não está funcionando nada. Continua sendo tua responsabilidade resolver o problema, tá? E aí você pode ter um pepino grande na mão. Aí você fala, mas eu não sei o que está acontecendo, eu não sei resolver. Ou eu não tenho um computador com esse sistema operacional, com esse navegador, e agora? Agora você vai ter que gastar muito dinheiro com outros profissionais e pessoas para te ajudar que você não estava contando. Então, nunca é bom profissionalmente contar só com o que vocês tiveram nessa disciplina para atuar e construir, por exemplo, um site. Mas, se você estiver trabalhando com profissionais de desenvolvimento, programação, por aí vai, você pode ajudar e você pode colaborar e você vai, com certeza, você vai conseguir planejar coisas que são muito mais factíveis, muito mais executáveis, facilmente executáveis, do que sem entender como é que o código funciona, tá? E acredito que para trabalhos da faculdade, por exemplo, que vocês queiram construir alguma coisa para a web, por exemplo, vocês já têm condição, né, de resolver isso. Agora, claro, sempre bacana se aprofundar, estudar mais, né, se envolver, né, ver técnicas, aprender cada vez mais a respeito da CSS, HTML e outras coisas, para que, eventualmente, vocês tenham a possibilidade de trabalhar com isso profissionalmente mesmo, né, se for do interesse de vocês, vocês possam aí construir sites e produzir, né, criar produtos digitais sem a dependência de outros profissionais ou de muitos profissionais, de tantas pessoas para poder implementar, né? Não só desenhar, configurar, mas também implementar. Tá bom? Então é isso, gente. Acho que encerramos por aqui. Deixa eu finalizar a gravação aqui.